A palavra de Deus nos diz que, antes de nos chamar para sermos médicos, pastores, engenheiros, advogados, Deus nos chamou para sermos esposos e pais. Esta é a primeira vocação. Esposos e pais. E essa série de pregações é a respeito de sucesso. E sucesso, como foi dito aqui, é diferente de sucesso lá na Paraíba. Lá na Paraíba, no interior, às vezes chegava uma pessoa com alguém baleado, eu disse, o que foi isso? Ela dizia, foi um sucesso. Sucesso era um sucedido. Mas aqui sucesso é alcançar um alvo pretendido. Quem gera filhos tem um alvo. De que seu filho seja bem-sucedido, de que seu filho seja feliz. Portanto, nesse alvo, obrigatoriamente tem que estar, o seu filho tem que ser salvo. Porque criar filho, que será um bom engenheiro, um bom advogado, um bom médico, um bom pastor, um bom político, um bom marido, mas se ele não for salvo, Jesus Cristo diz que adianta para alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Criamos filhos para a eternidade. Um dia Jesus Cristo fez um milagre, curou um paralítico que há 38 anos estava lá deitado numa cama, lá no tanque de Betesda. E quando foi questionado porque ele fazia milagre em dia de sábado, Jesus Cristo disse, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Isso está no capítulo 5 do Evangelho de João, e ele então explica que o filho não faz nada que ele não vê fazer o pai. E o pai que ama o filho mostra a ele tudo que faz, e o filho então o faz igualmente. Esta é uma responsabilidade que não há como ser transferida. O filho vai fazer aquilo que o pai faz. E o pai, porque ama o filho, mostra a ele tudo o que faz. Jesus disse, essa é a questão. É por isso que eu faço milagre dia de sábado. Porque dia de sábado, meu pai abençoa pessoas. E se meu pai abençoa pessoas dia de sábado, eu também quero abençoar pessoas. E um paralítico que está deitado numa cama há 38 anos, não precisa esperar a segunda-feira para sair da sua condição de miséria e experimentar o privilégio de saltar de alegria. Eu faço milagre dia de sábado, porque meu pai faz milagre dia de sábado. Há um texto que está no final do livro de 1 Reis, na verdade é o final do último capítulo do primeiro livro dos Reis. E no último capítulo do primeiro livro dos Reis, sai a biografia de dois homens, dois reis. O nome de um deles é Josafá. E diz assim, e Josafá fez o que era bom e agradável ao Senhor, porque andou no caminho do seu pai Asa. Josafá fez o que era bom e agradável a Deus, porque ele andou nos caminhos do seu pai Asa. E logo em seguida diz, Acasias fez o que era mal e abominável aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos do seu pai Acabe. Dois meninos que aprenderam com os seus pais. Um aprendeu a fazer o que era bom e agradável a Deus, e a própria Bíblia resume a sua vida dizendo que ele foi alguém que agradou o Senhor. E um outro homem
que aprendeu com o seu pai e com a sua mãe, o diz, a fazer o que era mal e abominável aos olhos do Senhor. Sabe, os filhos aprendem com os pais. Os filhos aprendem com os pais a andarem nos caminhos do Senhor, ou podem aprender com os pais a fazerem o que é mal e abominável aos olhos do Senhor. Nós temos 4 filhos. Quando eles eram pequenos, eu ficava apavorado. O que é que aqueles meninos iam ser? O que aqueles meninos iam fazer? Se aqueles meninos iriam agradar a Deus ou fazer coisas abomináveis ao Senhor. E um dia eu fui convidado para fazer uma palestra num acampamento de mocidade, lá em João Pessoa. Antes da palestra tinha o futebol, e eu gostava de jogar bola, e eu fui para o futebol, e quando terminou o futebol, chegou na hora da palestra, nós estávamos indo para o galpão, e eu saí andando, e tinha chovido muito, e porque tinha chovido muito, tinha lama no chão. E à medida que eu ia andando, não percebi, mas as minhas pegadas foram ficando na lama, e olhei para trás, e vinha Beto, e vinha Samuel, nesta época só havia eles dois, e eles vinham pisando exatamente no buraco que eu havia deixado na lama. E aí eu comecei a esticar a passada, e aí eles faziam assim, eles paravam aqui, aí pulavam, aí eu fiz, e passei, e fiquei olhando como eles iam resolver, e quando eles chegaram, eles ficaram parados, tentando adivinhar como eu havia pisado, para eles pisarem igualmente. E naquele dia eu tinha ido para pregar uma coisa, mas Deus foi gracioso e me deu uma mensagem da minha responsabilidade, de andar de tal maneira que meus filhos pudessem seguir os meus passos. Às vezes, se necessário, encurtar a passada, porque a perna dele ainda é pequena e não é capaz de dar passos tão largos. Talvez você tenha que reduzir o ritmo um pouco para que o seu filho possa lhe acompanhar. Mas, de toda maneira, nunca sapateie de tal maneira que ele fique paralisado, sem saber como lhe seguir. Ande de uma forma que eles possam ver e que eles possam seguir. Quando foi no Semana do Dia dos Pais, me pediram para fazer uma palestra para as crianças do nosso projeto social. E eu comecei a falar sobre a parábola do filho pródigo. E os meninos olhando para mim com aquela cara esquisita de quem não entendia nada. Depois caiu a ficha na história deles. O bandido era o pai. O pai foi que tinha saído de casa. Sabe, querido, se seu filho entender que Deus parece com o pai dele, isso é bom ou ruim? Se seu filho seguir nos seus passos, ele estará indo para perto de Deus, falar o que é agradável ao Senhor, ou o que é abominável a Deus? Sucesso de pai é criar filhos que vão viver a vida eterna. Alô, e deixando bem claro que para todos nós,
que sucesso não é um tiro na barriga, como é na Paraíba. O apóstolo Paulo, no último capítulo do livro de Atos, versículo 28, capítulo 28, no versículo 20, ele diz assim: por esta razão, pedi para vê-los e conversar com vocês, por causa da esperança de Israel, que eu estou preso com estas algemas. Vamos orar. Senhor Jesus, pedimos que o Senhor nos ajude com a história do Paulo, descobrir não só como sermos uma pessoa de realizações, de conquistas, de vitórias, de alcances, de linhas de chegada ultrapassadas, mas que sejamos homens e mulheres de sucesso na própria casa. Nos ajude hoje a entender o que o Senhor estava falando para nós, através da vida do apóstolo Paulo. Ajuda-nos a entender o que o Senhor quer nos ensinar hoje, a fim de que consigamos ser homens e mulheres de sucesso, um pai de sucesso. Em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas difíceis que Lucinha e eu estamos começando a compreender, e devemos muito dessa compreensão à instrumentalidade do pastor Carlos Alberto, e depois, essa semana estivemos fazendo uma visita à casa de Renata, e Renata falou com as palavras dela a mesma coisa, e isso era Deus falando conosco e nos ajudando a entender as coisas que estão passando conosco um pouco. Todos nós criamos os filhos para a vida. Nós criamos filhos que crescerão, nós criamos filhos que terão a coragem de se apaixonar por outras pessoas. A minha filha um dia chegou em casa e disse: pai, eu estou apaixonada por aquele cara. Como? Isso é traição. E um dia eu cheguei em casa e aquele Shrek estava dando um beijo em minha filha. E eu gritei para minha esposa: meu amor! E ela falou: o que foi, querido? E eles se assustaram, se afastaram. E eu disse para minha esposa, apontando para ele: ele está fazendo com a minha filha exatamente o que eu fazia com você. Isso é vingança. Os céus estão se vingando. E quando ela disse: pai, eu quero casar com ele, falei: com uma condição, eu levo você no altar e eu prego. Eu a levei no altar. E quando ele chegou bem pertinho dela para recebê-la, eu disse assim: juízo ou eu te mato. No ouvido dele. Porque eu sou pastor e ninguém podia ouvir aquilo. E quando eu fui para o púlpito, eu preguei sobre os 3 deveres da mulher e os 128 deveres do marido. Ela engravidou. E alguém disse: cara, sua filha está grávida. Você vai ser vô, cara. Pode imaginar isso. E eu não tinha palavras. E a pessoa me chacoalhou e disse: ei, você vai ser vô. Não vai falar nada? Eu acho que ela está tendo sexo com o marido dela. E veio o segundo neto. Segundo neto. Já está com 9 anos, o segundo neto.
E quando ele chegou, os meus amigos, ei, Nassif, vou de novo, cara, o que você tem para dizer? Tenho certeza, ela está mesmo tendo sexo. É difícil criar os filhos e entregá-los, não é? Mas esse não é o curso natural da vida, e parte do que aconteceu conosco com Rafael, é que Rafael, apesar de 31 anos de vida, mentalmente era um neném. E Lúcia e eu, sem nos percebermos, fomos nos acomodando, de certa maneira, vivemos uma espécie de zona desconfortável de conforto, porque nossa vida girou e orbitou em volta dele por 31 anos. Era como tudo que a gente ia fazer na vida. Vamos no mercado? Rafael, você quer ir com a gente? Não. Você fica bem? Você não abre a porta para ninguém? Qualquer coisa você liga? Não mexe no micro-ondas, nem no fogão, ok? Ok. Rafa, você está bem? Estamos chegando. Vamos viajar, meu amor? Quem vai ficar com o Rafa? Ele não quer ir. Vamos à praia? Papai, eu não gosto de praia. Alguém tem que ficar com o Rafa. Uma das últimas coisas que fizemos com o Rafael, antes da cirurgia dele, fomos, eu e Lúcia, a Mondora, uma cidadezinha aqui perto, que amamos ir naquela cidadezinha, e lá tem um Antiques, muito grande. E eu amo Antiques. E coisas velhas. E tem um mercado de pulgas também, gigantesco, que tem canequinha sem asinha para você comprar, tem coisas enferrujadas. É uma coisa maravilhosa esse lugar. E nós fomos lá, e aí no meio do caminho, o Rafa disse para a gente, Palinho, como ele me chamava, e que tantas saudades me dá ouvir isso, Palinho, isso não é programa para mim, não. Ele era o baby, e quando ele se foi, era muito difícil, e como é que vive? Rafa sempre sentou no banco da frente do carro. Ele só sentava no banco de trás do carro em dias especiais, Dia das Mães, Dia dos Pais, aniversário da Lúcia, ou meu aniversário. Então ele dizia, pode ir na frente. Hoje de manhã, quando entramos no carro, eu olhei para a Lúcia e disse, é Dia dos Pais, você pode sentar aqui. Mas todos os dias a gente está sentando junto, e até isso a gente tem que se acostumar. Mas sabe, o Senhor ontem começou a falar comigo, que Lúcia e eu não preparamos o Rafa para a vida. E chegou a hora dele ir para a universidade, e chegou a hora dele se casar. O Senhor tem nos convencido de que nós preparamos o Rafa para a vida eterna. E ele se foi. E assim como os pais que veem seus filhos se casarem e darem netos, irem à universidade, morarem em outro país, assim como os pais que têm a esperança de rever seus filhos, de conhecer seus netos, de estar com eles de vez em quando, Lucinha e eu ainda temos a esperança de que um dia nos veremos de novo, porque a morte é uma afronta e uma agressão a nós, porque o Senhor nos fez para vivermos eternamente. E quando a morte nos ataca, ela nos afronta, nos machuca, nos ofende, nos agride, porque ela veio para roubar a vida. Mas a morte é estúpida, a morte é boba, a morte é idiota, porque tudo que a morte faz é dar-nos de fato a vida eterna. Então, eu sei que um dia estaremos lá.